Após Davi ter mandado Urias para a linha de frente da batalha, onde ele foi morto, para encobrir seu pecado, o Senhor ficou muito irado com Davi e enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã veio a Davi e contou-lhe uma história. Havia 2 homens numa cidade, um rico e outro pobre. O rico tinha muitos rebanhos e gado, mas o pobre só tinha uma cordeira que ele havia comprado e criado. Ela cresceu com ele e com seus filhos, comia do seu pão e bebia do seu copo, e dormia em seus braços, e ela era como uma filha para ele. E veio um viajante ao homem rico, e ele não quis pegar um dos seus próprios rebanhos ou gado para preparar para o viajante que tinha vindo a ele. Mas ele pegou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que tinha vindo a ele. A ira de Davi se acendeu grandemente contra o homem, e ele disse a Natã: Juro pelo Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Ele deve pagar 4 vezes o valor da cordeira, porque fez isso e não teve compaixão. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei da mão de Saul. Eu te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu te acrescentaria muito mais. Por que então desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos meus olhos? Feriste Urias o hitita com a espada, e tomaste sua mulher para ser tua mulher, e o mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada nunca se apartará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o hitita, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei o mal contra ti, da tua própria casa, e tomarei tuas mulheres diante dos teus olhos, e as darei ao teu próximo, e ele se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu o fizeste em secreto, mas eu farei esta coisa diante de todo Israel e diante do sol. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. Natã disse a Davi: O Senhor também removeu teu pecado, não morrerás. No entanto, por teres dado grande ocasião aos inimigos do Senhor para blasfemarem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias havia dado a Davi, e ela ficou gravemente doente. Davi implorou a Deus pela criança. Ele jejuou e passou a noite deitado no chão. Os anciãos de sua casa se levantaram e tentaram levantá-lo do chão, mas ele se recusou e não comeu pão com eles. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi temiam dizer-lhe que a criança havia morrido, pois diziam: Enquanto a criança estava viva, falamos com ele e ele não nos ouviu? Como podemos dizer-lhe que a criança está morta? Ele pode fazer algo terrível. Mas quando Davi viu que seus servos cochichavam, ele percebeu que a criança havia morrido. Davi perguntou a seus servos: A criança morreu? E eles disseram: Morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se e mudou de roupa. Ele foi à casa do Senhor e adorou. Então ele voltou para a sua própria casa, e quando ele pediu, eles puseram pão diante dele, e ele comeu. Seus servos lhe perguntaram: Que é isto que fizeste? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas quando a criança morreu, te levantaste e comeste pão? Ele disse: Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois eu disse:
Quem sabe se o Senhor me concederá que a criança viva? Mas agora que ele está morto, por que eu deveria jejuar? Posso eu fazê-lo voltar? Eu irei para ele, mas ele não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, e entrou nela e deitou-se com ela. Ela concebeu e deu à luz a um filho, e ele o chamou de Solomão. E o Senhor o amou. E ele enviou por meio do profeta Natã, e ele o chamou de Jedidias, por causa do Senhor. Enquanto isso, Joabe lutava contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Joabe enviou mensageiros a Davi e disse: Eu lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Agora, pois, reúna o resto do povo e acampa contra a cidade e toma, para que eu não a tome e ela seja chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo e foi a Rabá, e lutou contra ela e tomou-a. Ele tirou a coroa da cabeça de seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, com uma pedra preciosa, e foi colocada sobre a cabeça de Davi. E ele trouxe um despojo muito grande da cidade. E ele trouxe o povo que estava nela e os pôs para trabalhar com serras, picaretas de ferro e arnos, e os fez passar por fornos de tijolos. E assim ele fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Então Davi e todo o povo retornaram a Jerusalém.